noite, professor. Parabéns pela vitória, da maneira como foi construída também. 100% de aproveitamento em casa. E aí eu queria saber algumas coisas, professor, em relação a esse time que corre tanto, que morde tanto, que luta e não perde essa vontade e essa busca pelo resultado. E especialmente também um jogador que há uma confiança sua, que é o Gabriel Veron, que participa diretamente de 4 gols nos últimos 7 jogos. Boa noite, parabéns novamente. Boa noite. Acho que esse primeiro ponto que você tocou é muito importante. A gente tem que hoje realçar a entrega e o profissionalismo dos jogadores, não só no jogo, no dia a dia de trabalho e na recuperação. Qual é o contexto do jogo? O contexto do jogo é que em 30 dias esse foi o nosso 10º jogo na sequência. E nós enfrentamos um adversário que é fogo contra fogo em relação à nossa forma de jogar. Pressionante, busca ser dominante, busca ser agressivo, busca ser vertical, busca se impor no campo de ataque. E muito intenso na sua forma de defender, na sua forma de atacar. E foi um adversário que, além de muito jovem, muito enérgico, muito bem treinado, não jogou no meio da semana. Além de não ter jogado no meio da semana, não viajou para jogar fora no meio da semana. Então, o contexto do jogo é que nós tínhamos a vantagem do mando de campo, mas tínhamos uma desvantagem enorme em relação àquilo que era possível fazer para preparar esse jogo, em relação àquilo que era possível fazer para se recuperar de 9 jogos na sequência para enfrentar um adversário com essas características no 10º jogo. Então, esse é o ponto crucial do jogo. E isso só foi possível por causa da entrega dos jogadores. E eu reforço, é a entrega dos jogadores não só dentro de campo, é a entrega deles no dia a dia de trabalho e no que eles fizeram de concessões e de sacrifício para ter uma recuperação bem feita. Em vários desses jogos, não só nesse último. Então, esse é um ponto fundamental. O outro ponto é que todos os jogadores que têm trabalhado de forma honesta, com espírito coletivo, investindo nas funções que tem que fazer para que o coletivo seja organizado, seja eficaz, eles têm elevado seu nível de desempenho. O Veron é um desses, mas eu acho que esse é um momento da gente realçar, do ponto de vista individual, a capacidade de todos valorizarem o esforço coletivo e o esforço coletivo que eles estão conseguindo fazer dentro de campo. Então, eu sempre falo para eles, a gente precisa ter uma coletividade com a individualidade. A individualidade sozinha não vai resolver, uma coletividade que funcione, que haja comprometimento, responsabilidade, e que, claro, eles tragam para essa coletividade a qualidade e as suas características positivas. Individualmente, eles vão se beneficiar de um todo que funciona. Então, a gente fica, lógico, feliz pelo Veron, mas ficamos felizes por todos, de uma forma geral. Seabra, boa noite. Queria que você falasse a respeito, já que você disse aí dessa coletividade do Cruzeiro, quando os atletas deixavam o campo, todos eles foram muito claros ao dizer que gostam muito da sua forma de trabalho, a maneira com que você passa para eles o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado durante os treinos, até mesmo quando o Cruzeiro tem pouco tempo para treinar, perdão. Queria que você falasse a respeito disso, desse seu comando para esses jogadores e a respeito desse encaixe, porque a coletividade do Cruzeiro é que tem feito essa diferença. E o time está muito encaixado. E hoje, por exemplo, o Matheus Henrique entrou bem, o próprio Lautaro Dias, enfim, jogadores que ainda não tinham atuado, eles entraram e se encaixaram dentro desse seu esquema, dentro dessa sua forma de colocar o Cruzeiro para jogar. Queria que você falasse a respeito dessa importância e também dessa importância aí dos jogadores confiarem no seu trabalho. Olha, nós buscamos a cada jogo fazer uma análise a partir das nossas características, da nossa forma de jogar, as ameaças que o adversário traz para a gente e as ameaças que nós podemos gerar, aonde nós podemos gerar vantagem, né? E à medida que o tempo passa, vai se construindo um repertório. Então, a gente, na verdade, não fez nada específico no campo para preparar para esse jogo. Era impossível. Agora, tem algumas características
da equipe do Red Bull, que são semelhantes a adversários que nós enfrentamos, e nós temos toda essa gestão das soluções estratégicas que a gente já adotou, e isso facilita a compreensão do plano de jogo. Cada jogo nós vamos ter que neutralizar algumas desvantagens, mas elas vão sendo semelhantes de acordo com os adversários, e eles vão entendendo como fazer isso. E da mesma forma, como gerar vantagens quando o adversário marca de tal forma, ou zonal, ou individual, ou mista, entendendo o mecanismo de pressão do adversário, onde a gente pode gerar um 2-1, ou onde a gente pode ter um jogador como homem livre, numa zona morta, enfim. Acaba que essas coisas vão se repetindo. No começo não é tão claro. O tempo vai passando e vai se criando um repertório, um quadro de referência, e tudo fica mais simples e permite que, nesse momento, mesmo sem conseguir treinar de forma estratégica para o jogo no campo, assim como foi como o Grêmio, foi só no vídeo, os jogadores conseguem entender e aplicar. Então, de novo, isso também é dedicação, isso também é sempre dar um voto de confiança no trabalho, né? É buscar entender e, dentro da circunstância do jogo, buscar aplicar. E acho que isso daí faz parte do que é o crescimento de um trabalho. Então, quando a gente fala no futebol que trabalho leva tempo, às vezes parece que é desculpa vazia para quem cobre a cada 3 dias e quer ver resultado a cada 3 dias. Mas leva tempo para ter consistência, para criar repertório, para se fazer as coisas com intenção no campo. Leva tempo, leva muito tempo, né? Então, hoje a gente tem na competição, principalmente você vê no topo da tabela aí, 3 equipes que têm um trabalho bastante longevo, que tem uma sequência na formatação do próprio elenco, né? Então, eventualmente, uma ou outra trocou de treinador, mas segue uma base de staff, segue uma base da gestão do clube, né? Como é o caso do Botafogo. Então, é isso. Acho que passa pelo tempo, passa pela confiança dos atletas em entender, tentar fazer, experimentar na prática e ter o feedback. Então, os jogadores que estrearam hoje, quer dizer, isso é um trabalho de toda a comissão. A gente faz coaching com os jogadores, e à medida que vão surgindo necessidades que a gente pode fazer para ajudá-los a entender melhor as funções ou para evoluir no seu próprio jogo, nós damos feedback individual para os jogadores. Os jogadores que estão chegando agora, eles tiveram sessão de coaching para tirar todas as dúvidas, para entender como está funcionando o sistema, para entender um pouco mais das funções e das coordenações dentro do setor, as coordenações entre os setores, quando defende, quando ataca. Então, existe um todo, né? Não é o Seabra, né? É uma equipe de trabalho dedicada e que está sendo atuante, né? Então, isso daí acaba também facilitando, né, a compreensão e a integração desses jogadores. Ô, Seabra, parabéns pela vitória, mais uma, né? Permita deixar de lado aqui a análise do jogo para a gente poder falar um pouco desse adversário. E aí, falar do Red Bull Bragantino, não esse Red Bull Bragantino que ataca também o Cruzeiro, né, como você já destacou, mas que é um adversário importante por tudo que você já viveu com ele, né? No início do ano que você iria para lá, foi o Red Bull Bragantino o primeiro time que você, ainda como interino no ano passado, assumiu o Cruzeiro, aquele empate lá no Mineirão. Queria que você falasse o que dá para falar do Fernando Seabra do ano passado, para esse Fernando Seabra desse ano, que faz esse trabalho, pelo menos na minha opinião, brilhante até aqui. O que dá para falar de que mudou você como treinador, aquele Fernando Seabra do ano passado, o que tem diferente dele para esse ano? Essa é uma pergunta legal e eu vou estender a amplitude temporal dela lá para trás, porque o treinador que eu fui me formando ao longo da vida, uma das principais equipes que contribuíram para as minhas experiências e aprendizados foi o Red Bull. Eu trabalhei no Red Bull de 2008 a 2014. 2 anos treinador do juvenil, 2 anos treinador do sub-20, depois auxiliar do profissional, depois treinador do profissional, isso em 2013 ainda. Né? Então, quando eu faço o jogo ano passado contra o Bragantino, e foi o primeiro jogo pelo profissional do Cruzeiro, para mim, porra, foi uma emoção toda especial poder enfrentar um clube que eu me identifico, que eu gosto demais das pessoas e onde eu pude aprender bastante, né? Então, foram 5 anos batendo e voltando de São Paulo a Jarinu. Eu dei a volta na Terra 4 vezes, eu fiz a conta, em quilometragem.
né? Então, muito do que eu me constituí, tínhamos ali uma construção coletiva muito bacana. O Pablo Fernandes, que hoje está de interino no Inter de Porto Alegre, era o treinador do Sub-15, eu era o treinador do Sub-20, o Leandro Meirelles, treinador do Sub-17. Tínhamos o nosso coordenador do Brasil, que é o Carlos Andrade, e tínhamos a coordenação internacional, que era o Ricardo Muniz, um treinador holandês, e depois sucedeu ele o Henrik Pedersen, que é um treinador dinamarquês. Então, nós tivemos acesso, naquele momento, a construção da ideia de jogo do Red Bull global e a coordenação global da formação de jogadores e um projeto também de formação de treinadores. O Ricardo Muniz também era o treinador dos treinadores e o Henrique também passou por isso. Então, é especial, né? Quando eu enfrentei, e depois foi especial também quando eu tive a proposta para ir para lá. Tem muitos processos muito interessantes lá dentro. É um projeto espetacular, de altíssimo nível, e realmente só fez sentido sair de lá porque era para o Cruzeiro, para a Série A. Essa é a verdade. Era a única proposta que podia me tirar de lá, era do Cruzeiro para o profissional. Foi a que veio. Então, foi um momento muito interessante esse período lá. Eu acabei tendo pouco contato com o Caixinha, porque em 75 dias que eu fiquei lá, eu fiz 15 jogos na Série A3. E aí você chegando, pegando um elenco que você ainda não conhece, e já em competição, jogando a cada 3, 4 jogos pela Série A3, em um campeonato que tem rebaixamento, então tem todo esse tipo de tensão, e o nosso time com uma média de idade de 19 anos jogando um campeonato profissional, né? Então foi muito desafiador. Ao mesmo tempo foi muito bacana, porque, de novo, nós conseguimos, junto à comissão excelente que tem lá do Sub-23, fazer um trabalho que proporcionou desempenho coletivo e grande evolução no desempenho individual. Então, o Vinícius, que entrou hoje no final do jogo, era jogador do Sub-23, o ponta. O Gustavo Reis, que está no banco, era o nosso goleiro, 2005 também. Em alguns jogos, o Everton foi relacionado e chegou a entrar agora com o Caixinha, também era jogador nosso. Então, por mais que tenha sido muito pouco tempo, foi muito bom. Foi muito bom, inclusive, para eu, num ambiente diferente. No Cruzeiro, eu demorei bastante tempo para implementar as coisas. Ali, em muito pouco tempo, na emergência de uma competição, eu consegui implementar, a gente conseguiu desenvolver jogador, conseguiu ter resultado coletivo também. Então, nesse sentido, me fortaleceu para chegar daqui também. Porque você sabe que você vai pegar de novo esse processo, que você vai ter que implementar, você sabe aonde vão estar as dificuldades, né? Então, também, junto com todo o esforço que existe no Cruzeiro, foi algo que me preparou para essa empreitada, sem dúvida alguma. Boa noite, Seabra, aqui. Parabéns por mais uma vitória. Eu queria falar com você a respeito dessa substituição no gol, né? Da saída do Anderson, que vinha muito bem, a entrada do Cássio. Como é que foi essa conversa com o Anderson, com o próprio Cássio? E o que a torcida dá esse apoio para os dois, né? Gritaram o nome do Anderson diversas vezes, até quebrando certos protocolos, que é aquela grito de antes de começar a partida. O que isso ajuda também, né? Nesse processo todo de substituição de goleiro? Obrigado. Eu falei para o Anderson o seguinte, que a principal conquista que a gente pode ter, onde a gente trabalha, é conquistar o respeito. E ele, pelo trabalho que fez, ele conquistou o respeito do mercado, da torcida, da comissão, do treinador, do grupo, né? Então, ele inicia de uma forma onde havia muita interrogação e incerteza em relação àquilo que ele poderia produzir. Goleiro precisa de mais jogos para ter ritmo de jogo, e ele oscila, e nós damos confiança e mantemos o Anderson, e ele, com mérito do trabalho dele, com mérito dos treinadores de goleiro, enfim, e de todos que estão envolvidos aí num segundo plano, ele consegue ter uma evolução muito grande. E essa evolução grande dele, ela gera um ciclo virtuoso, porque ele estabelece um sarrafo alto, ao qual o Cássio tem que entrar e já tem que corresponder. E o Cássio é um jogador altamente experimentado, de grande nível técnico-tático, de liderança, né? E aporta muitas coisas que são muito importantes. E agora, como eu já tenho dito algumas vezes, nós temos total segurança e total confiança que temos dois goleiros em condição de dar conta.
E cabe ao Anderson, e conversei isso com ele, dei até o meu próprio exemplo, eu poderia de repente ter seguido como treinador na virada do ano de temporada, o clube entendeu que seria melhor eu voltar para o Sub-20 e eu fiz o que eu tinha que fazer, que é trabalhar. Que é melhorar o meu trabalho, melhorar o meu... E, às vezes você não tem a oportunidade, e o lado positivo de você não ter a oportunidade é que te dão tempo. Só que você foi experimentado. Então você sabe aquilo que você precisa melhorar e você pode atuar nisso para se preparar para vir mais forte ainda. Então acho que essa tem que ser a cabeça do Anderson, a conversa com ele foi essa. E de uma forma geral nós estamos muito satisfeitos. Ô, Seabra, você falou aí sobre a questão física, né? E o Red Bull, como você disse, é um time que joga, deixa jogar e você, pelo visto, preparou para a transição rápida, encaixou várias, às vezes ali em posição de impedimento. Faltou esse físico a mais para o Cruzeiro marcar ainda mais gols diante de um adversário que vai sair tirando ponto aí de muita gente? Vai sair tirando ponto mesmo. Nós buscamos explorar, incentivamos os jogadores e mostramos algumas opções, inclusive no intervalo do jogo também, de atacar esse espaço nas costas da última linha, porque é uma equipe que pressiona e sobe bastante a última linha. Então, era um ponto que nós precisávamos explorar, inclusive, para causar indecisão. Porque se nós quiséssemos jogar curto, nós teríamos que ter a última linha deles mais receosa da bola em profundidade, né? Desse passe em profundidade para o ataque às costas, que são os movimentos aí de ruptura. Eu não acho que o Red Bull seja uma equipe que deixe jogar, é uma equipe que pressiona muito bem, ela tem números e eficácia que a gente vê muito grande na pressão, e também quando está atacando e perde a bola, eles pressionam muito rápido, é difícil tirar a bola da zona de pressão, a zona de pressão deles é muito rápida. E eu acho que isso, em alguns momentos, nós tivemos muito mérito de conseguir ter decisões rápidas, ter encadeamento de passe, quebrar essa primeira zona de pressão e depois poder, num pós-quebra, atacar a última linha em situação de transição. Nós sabíamos que seria um jogo que a gente fala de pressão, quebra e pós-quebra. Quer dizer, você está saindo jogando organizado, eles vão pressionar, você tem que quebrar e no pós-quebra você tem que ampliar a sua vantagem. Se você não quebrar, eles vão te atacar, depois de roubar uma bola na pressão, você tem que defender rápido. E quando eles estão te atacando, você precisa quebrar a pressão pós-perda deles e ser eficaz no contra-ataque. E o contrário é a mesma coisa. Quer dizer, a saída de bola deles, nós iríamos pressionar, tinha momentos que a gente ia roubar a bola, tinha momentos que eles iam quebrar a nossa pressão, a gente ia precisar recuperar no pós-quebra deles. Então eu sempre falo para os jogadores que a gente faz o melhor possível para conseguir roubar as bolas na pressão, mas faz parte do jogo e algumas vezes eles vão quebrar nossa pressão e a gente tem que ser eficaz nesse momento pós-quebra também para negar uma oportunidade de gol. Então, um jogo de duas equipes que tem a ideia de ser pressionante, de se impor, né? E acho que fisicamente o time suportou até demais, assim, diante da desvantagem que estava. Confesso que foi um segundo tempo muito difícil para se tomar decisão em relação às substituições, porque muitos jogadores, a partir dos 20, 25 minutos, perceptivelmente mostrando fadiga, mostrando cansaço. Quer dizer, se você faz uma troca antes, depois você deixa um que talvez não termine o jogo, você vai terminar o jogo com um a menos, porque você tem um jogador que não consegue correr. Então nós tivemos que, depois daquelas 3 primeiras trocas, ser criterioso, ter paciência para não precipitar a troca. As trocas ficaram para o final do jogo, mas nós terminamos o jogo inteiro. Então foi um fator muito difícil no jogo de hoje fazer essa gestão em função do desgaste que o time vinha. Mas acho que aproveitar essa subida de linha é uma questão que precisa de uma sincronia, de oferecer a corrida antes do passe, e isso daí só melhora com treino, precisa de mais treino mesmo. Mas ainda assim, eu acho que o time muitas vezes conseguiu aproveitar. Boa noite, Seabra. Parabéns pela vitória. Você falou sobre a logística, né, para uma partida, o tanto que isso impacta na parte física, dentro da concepção daquilo que você pensa para o plano de jogo. E o Cruzeiro vai acabar fazendo outros jogos como mandante. Hoje jogou em Belo Horizonte mesmo, mas fora do Mineirão. Mas num futuro nem tão distante, como mandante, o Cruzeiro vai para o Espírito Santo e também vai jogar fora de casa em Brasília contra o São Paulo. Obrigado, pessoal, me lembrar.
o que isso impacta? A gente está fazendo um exercício de futurologia, mas o Cruzeiro é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco vai ter que jogar como mandante, fazendo mais viagens, impactando isso num calendário que já é apertado. Sei que era um planejamento ainda da diretoria anterior, de um cenário financeiro diferente do Cruzeiro, mas eu queria entender a sua percepção dessa situação que envolve o Cruzeiro viajando para fazer jogos como mandante. Olha, em relação especificamente a esse último jogo, né, um fator complicador, né, no sentido de desgaste em função de viagem, é que nós tínhamos que pousar em Canoas e ainda ter uma viagem de ônibus. Então, esse é um peso bastante grande, né? Essas duas viagens, elas são voos direto e o impacto é bem menor. Eu também, assim, a gente vai precisar ver a distância entre os jogos, quer dizer, o jogo que precede cada um desses jogos, quantos dias são? 4 dias para 3 dias, muda muito. 4 dias é um intervalo assim, mais viável, 3 dias realmente pode ser que pese um pouco mais. Se for uma semana, não pesa nada, tá certo? Muito pouco. Então, e também a distância para o jogo seguinte, né? Então, eu nem tenho muito como te responder com precisão agora, né? Mas eu posso dizer que a nossa logística nesse último jogo, dada essas condições, ela foi muito bem feita e foi essencial. Essencial. Os jogadores puderam dormir, puderam descansar, puderam se recuperar. E se não fosse por isso, hoje a gente teria tido mais dificuldade do que teve.